No entanto, eu venho dizer a essa casa que essa casa está vivendo um dos momentos mais tristes da sua história. No momento de euforia do Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal está iniciando um novo Brasil, está começando a terminar com a impunidade, está começando a mostrar que a justiça e a lei vai começar a existir nesse Brasil a todos e não apenas aos ladrões de galinha. No momento máximo do Supremo, da história do Supremo, nos meus 60 anos de vida pública. E há 36 anos chegado a essa casa, eu não vi uma hora tão triste, tão cruel, tão amarga como essa que nós estamos vivendo com a CPI do Cachoeira. E leio os dois requerimentos primeiro, senhor presidente, que vão fazer história. Talvez não história com essa mesa do Senado, com essas lideranças que estão aí, com isso que está acontecendo aqui na Câmara e no Senado. Mas eu estou aqui para salvar a dignidade do Congresso. E isso faço. Primeiro requerimento ao senhor presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Nos termos do artigo 17 da Resolução número 20 de 1993, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar, requeiro que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa instaure procedimento investigatório com o propósito de verificar se os senhores senadores e deputados que integram a CPMI Vegas Monte Carlos ou CPMI de Cachoeira, especialmente os que compõem o grupo majoritário naquele colegiado, caracterizada a participação nesse grupo majoritário pela concordância com acordos de lideranças, votações e encaminhamentos que estão inviabilizando o aprofundamento das investigações que deveriam ser realizadas pela referida comissão, estão atuando em desacordo com os postulados elementares do decoro parlamentar. Salvo o melhor juízo, conforme será detalhado na justificação desse requerimento, parece-nos que o comportamento da maioria dos senhores senadores e parlamentares tem sido de evitar que o inquérito parlamentar em curso avance além do que a Polícia Federal já desvendou nas chamadas operações Vegas e Monte Carlo, o que configuraria, por parte de suas excelências, irregularidades incompatíveis com o decoro parlamentar, à luz do artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal e a Resolução número 50 de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Justificativa, senhor presidente. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Vegas, Monte Carlos, conhecida como a CPMI do Cachoeira, foi criada com o propósito de aprofundar as investigações e revelações que a Polícia Federal já havia produzido nas conhecidas operações Vegas e Monte Carlos. A Polícia Federal, para recordarmos, desvendou a existência de uma organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, que a partir de atuação em jogos irregulares se expandiu para setores empresariais, sobretudo indústrias de medicamento, construção civil, com a forte atuação junto ao poder público, contratos com a União, estados e municípios brasileiros. No centro dessa atuação empresarial de Cachoeira, logo se evidenciou sua participação na construtora Delta, da qual se tornou importante sócio, com comprovada atuação nos negócios da referida instituição, principalmente na região Centro-Oeste e outras tantas. A atuação da organização criminosa de Cachoeira, junto à administração pública, é marcada por práticas notórias da corrupção e do suborno, voltando-se também para o financiamento eleitoral, ou não somente nesse campo, de parlamentares que defendiam os interesses do grupo. Esperava-se que a CPMI investigasse especialmente essas relações de Cachoeira com o Estado brasileiro. Entretanto, a comissão, notória e ostensivamente, procurou limitar seu trabalho em apurações sobre relações dos senhor Cachoeira com o governo do Estado de Goiás ou Distrito Federal. Para evitar o aprofundamento das investigações, até hoje pairam nos armários da CPMI importantes requerimentos apresentados em abril. Quando no início dos trabalhos. Trata-se, senhor presidente, de algo inadmissível e que não decorre de desídia, mas a devida e óbvia orientação política para frear determinadas linhas de investigação. Salta aos olhos, além disso, que a CPMI tinha aprovado um procedimento de inquirição em que a palavra dos parlamentares foi cassada. A CPMI cassou a palavra dos parlamentares. O presidente da Delta disse que não queria, não responderia porque não tinha interesse na sua defesa, não falou. A comissão da CPMI proibiu o parlamentar de fazer a pergunta. O parlamentar deveria fazer a pergunta e usar os seus 10 minutos.
A CPMI caçou a palavra dos parlamentares para que o que eles tinham a dizer não aparecesse. Se a CPMI hoje sofre com a falta de colaboração de depoentes que procuram se não autoincriminar, essa CPMI inventou algo lesivo ao princípio básico de qualquer parlamento, o uso da palavra. Como pode haver um órgão parlamentar que proíba a manifestação por parte de seus integrantes? Tal procedimento foi questionado, mas em junho deste ano, as lideranças partidárias, por maioria, decidiram manter o procedimento a fim de proteger os depoimentos de pessoas altamente comprometidas, como o senhor Cachoeira, da construtora Delta, o senhor Fernando Cavedich, seu presidente, o senhor Adir Assad, a quem é atribuída a criação de diversas contas fantasma que recebem recursos da Delta e de outras construtoras. Depois de muitos esforços e de pressão da mídia e da opinião pública, a CPMI conseguiu o que parecia um grande salto: a quebra do sigilo bancário da referida construtora. Agora, entretanto, na medida em que os poucos congressistas realmente comprometidos em aprofundar o inquérito conseguem identificar na documentação recebida pela CPMI uma série de irregularidades incríveis na transferência dos recursos da construtora Delta para empresas fantasmas, ocorreu notória manobra das lideranças dos grandes partidos políticos, cujo resultado, presidente, foi a inexplicável paralisação dos trabalhos da CPMI. O adiamento dos trabalhos até outubro, quando a CPMI já deverá estar examinando a proposta do relatório final, constitui óbvia manobra para que não haja mais tempo de se investigar, muito menos para votar requerimentos que quebram novo sigilo das empresas fantasmas ligadas ao esquema da Delta e de Cachoeira. A intenção mal disfarçada é evidente quando se analisa o que ocorreu no mês de agosto. Embora o Congresso Nacional estivesse a maior parte do tempo em recesso branco, a CPMI continuou seus trabalhos, em geral sobre atores distantes dos pontos centrais a serem apurados. Agora, nessa semana, entretanto, quando o Senado Federal está trabalhando em esforço concentrado, por que a CPMI resolveu não funcionar? Seria um óbvio contrassenso lógico
Mas a explicação é política, é ética, é moral. As lideranças reunidas no dia 23 de agosto adotaram uma decisão que significa sabotar o trabalho. Contra a manifestação do líder Rubens Bueno, do PPS. Ausente os senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Táxi. A reunião do dia 25 de agosto impediu a realização da reunião administrativa em que deveriam ser votados vários requerimentos de convocação de depoentes e, sobretudo, a quebra de sigilo bancário de empresas fantasmas. Essa decisão, mais do que adiar os trabalhos, praticamente os inviabiliza, tendo em vista que somente sendo a CPMI o mês de outubro para realizar as suas atividades, não mais será possível produzir todos os procedimentos necessários, ou seja, quebrar os sigilos, receber informações, processá-las e ainda incluídas no relatório final. Querido presidente, a CPMI está sob forte suspeita. Se a CPMI, que recebeu uma delegação do Poder Legislativo, não está atuando a contento, urge que outras instâncias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados atuem no sentido de evitar que prospere uma condição destinada a sabotar o inquérito. Por todo o exposto, a Corregedoria e o Conselho de Ética do Senado Federal preciso urgentemente analisar a atuação dos membros desta Casa, que estão coniventes com as irregularidades apontadas. Eu pediria licença para ler, senhor presidente. Mas as minhas condições físicas não me permitem. É um requerimento semelhante, que eu endereço também ao seu corregedor-geral. São os mesmos princípios e as mesmas teses. Eu envio à Comissão de Ética e eu envio à Corregedoria-Geral. Eu peço que Vossa Excelência, dadas as minhas dificuldades físicas, aceite como lido o requerimento para que conste dos anais. Olha, senhor presidente, agora chegou meu amigo Paim. Obrigado. Vossa Excelência não deixa o seu colega irmão aqui sozinho. Somos nós três. O clima aqui é de velório. Olha, senhor presidente, vivemos horas memoráveis. A ditadura fechou esse Congresso 2 anos, senhor presidente. Esse Congresso, na hora de votar, as diretas já foi cercado pelas tropas do Exército. Caçaram, prenderam, mataram. Mas esse Congresso manteve a sua dignidade, a sua honra e soube resistir.
e soube resistir. Que pena que Deus não impediu que eu estivesse aqui hoje. Que pena que eu não estivesse em casa do outro mundo para não fazer esse pronunciamento. Mas eu nunca vi essa casa chegar a essa situação, senhor presidente. Senhor presidente, quando eu cheguei a essa casa, 36 anos atrás, o Supremo não podia processar deputado nem senador se não desse licença do Congresso. Então, o senador matou senador, deputado matou deputado, os crimes mais horríveis que aconteceram. O presidente do Supremo pedia licença. E o que a casa fazia? Não botava em votação. Não dava licença que tinha obrigação de dar, por covardia, espírito de classe. E não negava de vergonha, porque não tinha de coragem de enfrentar a opinião pública. Ficava na gaveta. Anos a fio ficou na gaveta. Lutei muito, mas consegui. Hoje o Supremo pode processar senador e deputado, não precisa de licença nossa, não. Até durante 8 anos, o senhor Fernando Henrique Cardoso, o procurador-geral, que era mais o arquivador-geral, nós, CPI do impeachment e CPI dos anões do orçamento, fizemos denúncia contra vários parlamentares e ficou na gaveta do procurador. Mas nós terminamos com esse absurdo. E agora, nós nunca conseguimos fazer uma CPI, senhor presidente, para investigar o empreiteiro, nem corruptor. Não sai. Não sai, não sai. Eu tentei criar, mas o governo, o presidente da República, o Congresso, evitou e não deixou criar. Agora, de repente, não mais do que de repente, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República enviam para casa um processo onde está provada a corrupção feita pelo corruptor e pela empreiteira, pelo seu Cachoeira e pela Delta. Está provada, está tudo explicado, não tem o que investigar. Uma CPI, o que é uma CPI? Que nem aconteceu com o irmão do presidente Collor, o presidente Collor. O irmão dele fez uma denúncia contra o senhor PC Farias. Nós criamos uma CPI. E a CPI investigou, fez um levantamento e provou que as denúncias eram verdadeiras. E apurou. Mas neste caso, o processo que veio para essa casa já diz tudo. Já diz todas as bandalheiras do seu Cachoeira, do seu Delta, da empresa dele, mas está tudo provado. Não é criar uma CPI para investigar se é ou não é. Já existe. E sabe o que a CPI está fazendo? Está deixando na gaveta, não deixa sair da gaveta as apurações. Esse jovem relator, triste imagem que ele deixa, infelizmente. Eu vi a primeira esposa do seu Cachoeira, ouviu a segunda esposa do seu Cachoeira, estava investigando o sistema terceira, parece que não tem. Ouviu gente daqui, ouviu gente de acolá, ouviu não sei o quê, ouviu mas não sei o quê. Mas não apurou.
presidente Ademir, em entrevista, isto é, pediu para ser ouvido que ele tinha as coisas para contar. Falei com o senhor presidente Ademir, ele veio na minha casa e me disse: estão falando, estão contando, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, eu quero depor. Eu quero depor porque eu vou contar as coisas que aconteceram. Eu vou contar que o PT pediu para mim, a pedido do PT, eu conversei com as empreiteiras para arrumar dinheiro para a campanha da dona Dilma. Eu vou contar o negócio do Rodoanel, lá em São Paulo, onde se buscou dinheiro para a campanha do Serra. Eu vou contar. Eu fui na comissão e disse: está aqui, isto é, com 10 páginas publicando. Eu falo, porque eu não fui pela revista, chamei o senhor presidente Denit e ele disse que quer depor, faz questão de depor. O senhor relator geral foi levando. Depois de muito tempo, então, aprovaram convocá-lo. Mas antes tinha que convocar a esposa do Cachoeira, a segunda esposa do Cachoeira e a terceira. Um mês depois convocaram. Só que quando convocaram o presidente da DENIT e quando convocaram o senhor presidente da Delta, senhor presidente, as coisas já estavam arregladas. Eu entendo o ex-presidente Ademir. Sofreu, foi massacrado. Lhe impediram de defender, de explicar as coisas como eram. Dois meses depois, ele está trabalhando em assessoria para empresas, é o seu ramo, é a sua especialidade. Então ele está lá, trabalhando em assessoria para empresas. E é fácil de entender, senhor presidente. Ele presta assessoria para empresas que negociam com o governo federal. É claro que ele sofreu uma pressão, tu cala a boca, se veio falar, fim. As empreiteiras ou te demitem ou não recebem nada. E fica quieto e vai seguir o teu trabalho. E ele não contou. O Brasil inteiro estava esperando. Dá licença, posso só ficar um pouquinho sentado aqui? A excelência permite? Obrigado. Pois não, senador Pedro Simão, o senhor quer falar sentado? Não, só um... Pois não, fica à vontade, Obrigado. senador. O mundo todo atravessou esperando esse depoimento. Finalmente vai falar o homem da DENIT. Finalmente o senhor Oliver, o homem da Delta vai falar. Uma expectativa. Eu nunca vi tanto homem da imprensa, tanto homem de televisão, tanta gente junto assistindo. O líder que está era o senhor Álvaro Dias. Não tinha líder de partido nenhum. Não tinha ninguém. Ninguém compareceu. Aí fica me perguntando, mas meu Deus, mas vai com o cara da Delta vai depor, o cara da DENIT vai depor, o seu vai... E não tem ninguém. E o líder do MDB não está aqui. E o líder do PT não tinha ninguém do PT. Já estava tudo arreglado, presidente. Eles não iam falar nada, já estava tudo arreglado, já estava tudo certo, tudo certinho, e não aconteceu nada. Mas onde é que nós estamos, meu Deus do céu? Onde é que nós estamos? Já se fez muita coisa certa e errada.
Mas o que eu sempre vi, pelo menos, é guardar o mínimo do pudor. É pelo menos fingir, faz de conta, leva de um jeito ou de outro. Mas escancarado, como aconteceu essa vez, eu nunca tinha visto. Eu queria participar dessa CPI. Pedi para participar. Mas os líderes do MDB não me acharam em condições de participar. Então a bancada do MDB ficou com 2 vagas de titular vazia até hoje. E 3 vagas de suplente vazia até hoje. E eu comparecia a todas as reuniões. E não podia perguntar, porque para me perguntar tinha que ser todos os titulares e todos os suplentes. Não me deram chance de poder falar. Fazia parte da CPI o líder do PT, do PMDB, o senhor Renan, e o então líder do governo, o senhor Jucá. Estavam lá na CPI como titulares. Na hora desse arreglo, que é dessa reunião de transferir os trabalhos, de repente eles saíram da comissão. Botaram não sei quem no lugar deles. Botaram outros 2 no lugar deles, para eles não fazerem parte da comissão na hora que votou suspender os trabalhos. É demais, senhor presidente. É demais. Eu falo com o fundo do coração, é demais. Eu vivi um momento desse, senhor presidente. Eu fui líder do governo Itamar e fui líder do governo Fernando Henrique, no começo. Quando o Fernando Henrique comprou a reeleição e quando o Fernando Henrique doou a Vale do Rio Doce vergonhosamente, eu caí fora. E na segunda votação do senhor Fernando Henrique, eu fiquei contra, fiquei do lado do Lula. E trabalhei pelo Lula e lutei pelo Lula. Lula esteve na minha casa me convidando para ser líder do seu governo, para ser ministro do seu governo. Ele e o Zé Liceu. Eles ainda não tinham assumido. E hoje a minha empregada guarda a fotografia desse tamanho no quarto dela e a camisa que ela nunca mais lavou, assinada pelo Lula. Eu disse que não era importante eu pegar o ministério, que ia dar confusão lá no Rio Grande do Sul. Mas eu me colocava à disposição dele, como eu fiquei no que tinha sido feito quando tinha ficado no governo tanto do Lula, de Itamar, como no início do Fernando Henrique. Eu ajudaria ele muito aqui no Congresso. Quando houve aquele célebre episódio, onde o cidadão do Correio aparecia na televisão recebendo dinheiro da gorjeta, botando no bolso e discutindo o percentual de quanto é que ia ganhar. Eu vim a essa tribuna e disse, isso é um escândalo, isso é uma imoralidade, saio daqui e vou no Palácio. Hoje o Lula vai demitir, e fui. E o Lula não demitiu. Aí criamos uma CPI, o Jefferson Pérez e eu. O Lula não deixou o presidente do Senado criar. Não criou. Aí o Jefferson Pérez e eu fomos para o Supremo. O Supremo mandou criar, mas um ano depois. Levou um ano de tratativa. E quando criou, aí não era mais o caso Correia, era o mensalão. Como o Lula não puniu como devia punir, que é o que eu dizia, não demitiu como devia demitir, não deu a linha para o governo dele como ele devia dar, como não fez isso, o que aconteceu é esse mensalão que está aí. É esse mensalão que está aí. Pois agora eu vejo uma situação igual. Eu estou aqui, senhor presidente, que eu quero salvar a honra do Senado Federal. Os membros da CPI que estão participando dessa maioria que está agindo da maneira que assumam a responsabilidade. Mas que fique claro que não é o Congresso Nacional, não é o Senado da República.
essa atitude vergonhosa, humilhante, vexatória que eles estão fazendo, que ficará na história para sempre do Congresso Nacional, eles assumam. Mas eu peço desculpa ao povo brasileiro.